É inacreditável o que vemos nas águas ao redor da Crimeia agora. Navios da frota fantasma russa, que supostamente nem existem, estão sendo atingidos como nunca. Repetidamente, a Ucrânia ataca. Esta brutal campanha de afundamento de navios marca o maior ataque de drones da história naval. Navios de abastecimento e petroleiros russos estão sumindo em meio ao fogo e à fumaça. E o melhor é que Putin não pode impedir nada disso, enquanto a Ucrânia avança cada dia mais para libertar a Crimeia. Como sabemos que Putin está impotente? Bem, os resultados da Ucrânia provam isso. Vimos uma semana de destruição que nos mostra que algo enorme mudou na estratégia naval da Ucrânia. Começamos em 7 de julho. Foi quando saiu a notícia de que a Ucrânia realizou um ataque com resultados em escala industrial. Spoiler, esse foi o menor dos 5 dias de ataques. 8 petroleiros russos no Mar de Azov foram atingidos por drones ucranianos, junto com uma balsa usada para transportar suprimentos para a Crimeia e um navio de carga seca com a mesma função. A frota fantasma está deixando a área, afirmou no Telegram o comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, Robert Brovdi, acrescentando: a batalha pelo combustível para a Crimeia, no Mar de Azov, continua. Esta é uma dica do porquê a Ucrânia faz isso. O isolamento da península da Crimeia é o objetivo. Com rotas terrestres bloqueadas, a Ucrânia prioriza o transporte marítimo. Mesmo se fosse um ataque isolado, já seria grande para a Ucrânia. Além de agravar a crise de combustível na Crimeia, que afetou até soldados russos, agora autorizados a ligar veículos apenas para missões de combate, o ataque também enviou uma mensagem. Os drones da Ucrânia podem tanto alcançar o Mar de Azov, quanto realizar ataques bem ao lado da Ponte da Crimeia, que é a única rota de saída da Crimeia para centenas de milhares de ocupantes russos. Mas a Ucrânia ainda tinha mais cartas na manga. Muito mais! Como mágico, a Ucrânia faz navios da frota sombra russa sumirem pelo Mar de Azov. No dia 8 de julho, surgiu um novo relatório. Desta vez foram 9 petroleiros atingidos no Mar de Azov, relatou Brovdi, dando à Ucrânia um total de 17 petroleiros abatidos em 2 dias. Brovdi perguntou com sarcasmo no Telegram, marcando o dia dos ataques. Pronto para o próximo confronto das sombras? Pronto? Putin já está vendo. Ele está sendo forçado a assistir enquanto os petroleiros pegam fogo e suas defesas aéreas na Crimeia parecem totalmente incapazes de fazer qualquer coisa a respeito. A Ucrânia tem uma estratégia de enfraquecer a logística da Rússia em toda a região da Crimeia e está se tornando cada vez mais evidente que os ataques de drones contra caminhões de combustível foram apenas o começo. Agora os petroleiros também participam. Talvez a Rússia esperasse um dia de folga agora. Se era isso, a Ucrânia não daria nenhum alívio. Em 9 de julho, o New Voice of Ukraine informou que a Ucrânia lançou outro ataque durante a noite, tendo como alvos desta vez 12 petroleiros da frota sombra da Rússia, além de um navio de carga seca e um rebocador. Francamente, já estamos perdendo a conta neste ponto. E só para aumentar os problemas da Rússia com o petróleo, a Ucrânia também aproveitou essa noite para atacar o terminal de petróleo Yug Rossi em Bataisk, que fica no Oblast de Rostov, na Rússia. O terminal faz parte da cadeia de suprimento de exportação de combustível da Rússia e também fornece combustível para os ocupantes russos que operam no sul da Ucrânia. A Ucrânia não ataca só os navios da frota sombra, mas também elimina a fonte de combustível da Rússia. Ainda assim, havia muitos mais navios por vir. O dia 10 de julho trouxe outra série de ataques que arruinaram completamente navios da frota sombra que tecnicamente nem deveriam existir. No dia 10 de julho, houve outra escalada, quando os drones da Ucrânia atingiram 13 navios da frota sombra. Como bônus, os drones foram ao interior da Crimeia e desativaram 5 subestações elétricas essenciais para a Rússia manter a energia na península. Cada subestação que é desativada força apagões e desvios. O destaque aqui são os navios. 10 petroleiros, uma balsa, um graneleiro e um rebocador foram atingidos por drones da Ucrânia. Nesse ponto, já era evidente que a Ucrânia planejou um ataque coordenado, em várias camadas e brilhante. O Mar de Azov virou uma zona mortal para qualquer navio que navega ali. Durante as mesmas 24 horas dos ataques no Mar de Azov em 10 de julho, os drones ucranianos também atingiram outros 1.660 alvos inimigos e eliminaram 426 soldados.
Tudo isso faz parte de uma campanha focada nas estradas, pontes e rodovias que levam à Crimeia. Uma campanha que, segundo Brovdi, forçou a Rússia a reduzir em 71% o tráfego de carga militar por terra. Atordoados e confusos, os ocupantes russos provavelmente esperavam ou até imploravam que a tempestade de fogo cessasse. Não parou. A Ucrânia ainda guardava seu trunfo. Em 11 de julho, outra série de ataques noturnos atingiu 21 petroleiros russos na região do Mar de Azov, além de 2 navios de carga seca, 4 rebocadores e uma embarcação especializada. Brovdi disse sarcasticamente em seu relatório no Telegram que a frota de petroleiros fantasmas deles está claramente diminuindo. Quer dizer, é claro que está. Dezenas de navios estão sendo atingidos por drones. Embarcações que se escondiam nas sombras foram expostas e agora estão em chamas. O incêndio de 11 de julho agora é considerado a maior operação de drones marítimos já realizada pela Ucrânia, segundo a mídia United 24 Media. E como um bônus extra, a Ucrânia também teve a gentileza de eliminar outros 53 alvos militares na Crimeia, enquanto 21 petroleiros e várias outras embarcações da Frota das Sombras queimavam no Mar de Azov. A Ucrânia encontrou o botão de desligar da Crimeia e acabou de acioná-lo. No campo de batalha, informação é poder. Mas existe uma batalha que você não pode ver. Todos os dias, corretores de dados coletam, empacotam e vendem seus dados pessoais sem o seu conhecimento ou consentimento. Incogni, nosso patrocinador de hoje, remove isso de centenas de bancos de dados com poucos cliques. Seu endereço residencial, número de telefone e informações familiares podem estar online agora e você nem percebe. Isso pode levar a ligações de spam, golpes e roubo de identidade. É perigoso para você e sua família. É por isso que eu uso o Incogni. O Incogni encontra automaticamente onde suas informações pessoais estão expostas e envia solicitações de remoção em seu nome. Eles não podem te prejudicar se não conseguirem te encontrar. E com o plano ilimitado, você pode ir ainda mais longe. Basta colar o link de qualquer site que esteja expondo suas informações pessoais e os especialistas em privacidade do Incogni cuidarão do resto, com remoções personalizadas. Começar leva apenas alguns minutos. E após uma única autorização, o Incogni faz todo o trabalho difícil por você. Retome o controle da sua privacidade hoje mesmo. Use nosso código SPECIAL para ganhar 60% de desconto em qualquer plano anual do Incogni. Escaneie o código QR ou clique no link abaixo e comece a remover suas informações pessoais da internet. Você já sabe que informação é poder. Agora use esse poder para se proteger e retomar sua privacidade com o Incogni. Isso poderia piorar. Os aliados do Kremlin de Putin devem ter pensado isso ao ver as chamas nos navios da Frota das Sombras. A Ucrânia tinha a resposta em 12 de julho. Exato, outra noite de ataques à Frota das Sombras. Desta vez, o número foi um pouco menor que em 7 de julho. De acordo com Kyiv Independent, apenas 14 embarcações da Frota das Sombras foram afundadas, incluindo 10 petroleiros e 4 balsas. Brovdi diz que esses ataques encerraram uma semana em que a Ucrânia atingiu uma embarcação russa no Mar de Azov a cada 112 minutos. Dizeríamos que a Rússia, enfim, poderia relaxar. Provavelmente estamos errados sobre isso. Escrevemos este roteiro em 13 de julho e apostaríamos alto que amanhã surgirão mais relatos de ataques. E no dia seguinte, e no outro. É uma campanha contínua de isolamento da Crimeia e destruição da Frota Sombria. E nem precisamos simplesmente aceitar a palavra da Ucrânia sobre o que está acontecendo. Há evidências além das declarações de Brovdi no Telegram. Os satélites da FIRMS da NASA, que monitoram incêndios ativos e pontos quentes, têm destacado focos de incêndio por todo o Mar de Azov nos últimos dias. Nós sabemos o que são esses incêndios. Eles estão queimando navios da Frota Sombra que foram atingidos por drones. O mundo faz um grande alarde sobre o Irã fechar o Estreito de Hormuz, e com razão. Mas o que vimos neste mês de julho é a Ucrânia lançando ataques de drones que vão muito além de qualquer coisa que o Irã tenha conseguido realizar. O Estreito de Kerch virou área proibida para navegação russa. A Frota Sombra está sendo reduzida, e cada um dos navios que a Ucrânia está atacando está em um local muito específico que se conecta à estratégia geral da Ucrânia de isolar a Crimeia. O Mar de Azov está conectado ao Mar Negro através do Estreito de Kerch, sobre o qual está localizada a ponte que mencionamos anteriormente. Navios que a Ucrânia atinge transportam petróleo, grãos e suprimentos pelo Estreito de Kerch até o Mar Negro, e depois para a Crimeia ou para a parte continental da Ucrânia ou vice-versa.
Navios cruzam o Mar de Azov para alcançar águas internacionais. A Ucrânia está basicamente criando um bloqueio, parecido com o do Estreito de Hormuz, mas muito mais explosivo. E esse bloqueio está tendo impacto. A Rússia foi obrigada a agir contra sua vontade. Antes de revelar qual é essa medida, lembramos que você assiste ao The Military Show. Tem muito mais de onde isso veio, então não se esqueça de se inscrever se você está gostando do nosso canal. Então, a grande jogada. A Rússia foi forçada a parar de transportar pelo canal Dom Azov, que liga o rio Don ao Mar de Azov. Isso é ruim para a Rússia. O país é um dos maiores exportadores de grãos do mundo, e 1/4 do que vende passa justamente por esse canal. O FSB da Rússia anunciou que nenhum pedido de passagem pelo Estreito de Kerch seria aceito a partir das 18h10 horário local do dia 10 de julho. Não há previsão para o fim da suspensão do transporte marítimo. Provavelmente isso acontecerá quando drones ucranianos pararem de destruir navios da Frota Sombra no Mar de Azov. Não parece provável que isso aconteça em breve. Mais navios da Frota Sombra vão queimar. A campanha da Ucrânia no Mar de Azov revela 3 pontos, todos negativos para a Rússia, que observa impotente o aumento dos danos e naufrágios de navios de sua Frota Sombra. A primeira é o que acabamos de mencionar. A Rússia parece incapaz de fazer qualquer coisa em relação ao que a Ucrânia está fazendo. Está claro que a Ucrânia não faz ataques isolados à Frota Sombra. Esta é uma campanha coordenada de vários dias, aparentemente planejada para eliminar totalmente a Frota Sombra do Mar de Azov. Os drones ucranianos vêm de várias direções, indicando que a Ucrânia conquistou superioridade aérea sobre o Mar de Azov. Também é claro que a Rússia não escolta os navios da Frota Sombra com navios militares nessa rota. Esses navios poderiam ter defesas aéreas para derrubar drones da Ucrânia, mas claramente não estão lá. Isso provavelmente se deve ao fato de a Ucrânia já ter destruído ao menos 1/3 da frota do Mar Negro, que poderia oferecer proteção, revelando outra camada da estratégia ucraniana. Primeiro os navios de guerra, depois os petroleiros da Frota Fantasma. E ainda, parece que a Rússia não opera aeronaves de alerta antecipado no Mar de Azov ou Estreito de Kerch. Não há indícios de que a Rússia esteja enfrentando de forma relevante os drones ucranianos, sugerindo a ausência de sistemas de alerta antecipado que avisariam as defesas aéreas russas nas regiões costeiras do Mar de Azov sobre ataques de drones. A Rússia é completamente incapaz de impedir a Ucrânia de fazer o que está fazendo. Ataques diários por uma semana provam isso. A fraqueza naval da Rússia nas águas que cercam a Crimeia foi exposta aqui. Embora isso cause pânico em Putin e os seus, há outro aspecto que revela uma mudança total na forma como a Ucrânia conduz sua campanha naval contra a Rússia. Algo mudou. Campanha antes focada em navios de guerra evoluiu. Para quem observa, isso é uma progressão natural que a Rússia deveria prever. Já citamos o grande sucesso da Ucrânia contra a frota do Mar Negro. Navios de guerra que a Ucrânia desativou não podem ser substituídos. A Turquia garantiu isso. Ela bloqueou o tráfego de navios de guerra pelos estreitos de Bósforo e Dardanelos, ambos sob controle da Turquia pela Convenção de Montreux, e que dão acesso ao Mar Negro. Cada vez que a Rússia perde um navio da frota do Mar Negro, perde parte importante do poder naval que Putin usa para atuar na Crimeia. A consequência é que a frota do Mar Negro tornou-se praticamente inútil para muitos de seus propósitos originais. Isso se nota na ausência de escoltas militares para os navios da Frota Sombra citados. Em 26 de junho, o A.News informou que a frota não está apenas deixando de escoltar navios, ela basicamente desapareceu do radar por completo. Na época do relatório, nenhum navio de guerra russo foi detectado no Mar Negro ou no Mar de Azov. Isso não é porque a Rússia criou uma camuflagem milagrosa que esconde esses navios dos radares. Os navios simplesmente não estão lá. A Rússia teme usar seus navios de guerra nos mares que deveria dominar, pois sabe que drones e mísseis da Ucrânia estão sempre prontos para atacar. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sabe o quanto a Rússia fracassou. A Rússia perdeu o Mar Negro, declarou Zelensky em 5 de julho. Não por coincidência, foi nessa época que drones ucranianos passaram a atacar navios da Frota Sombra que vemos ser atingidos em dezenas no Mar de Azov. A campanha ucraniana nas águas da Crimeia evoluiu.
Com a frota do Mar Negro fora de cena, a Ucrânia pode focar seus drones nos navios desprotegidos da Frota Sombra. Essa evolução pode ser uma resposta ao que a Rússia tenta fazer no Mar de Azov antes dos ataques da Ucrânia. O Kiev Post relata que dados de inteligência marítima da Starboard indicaram uma queda de 55% no número de embarcações usando o sistema de identificação automática ativo no Mar de Azov entre 30 de junho e 11 de julho. O sistema permite que todos identifiquem os navios, mas embarcações da Frota Fantasma o desligam para evitar rastreamento. A Rússia fazia do Mar de Azov um refúgio para sua Frota Fantasma. A Ucrânia acabou com isso. Ao fazer isso, revelou a terceira lição da campanha da Ucrânia no Mar de Azov. A campanha para isolar a Crimeia foi intensificada, já que uma nova fase de corte das rotas de abastecimento russas foi iniciada. Vimos essa estratégia de isolamento há meses, começando pelas estradas, pontes e veículos usados pela Rússia para levar combustível e suprimentos à Crimeia por terra. A rodovia RR-280, que conecta a Rússia, o sul ocupado da Ucrânia e a Crimeia, tornou-se alvo em abril, quando drones ucranianos de médio alcance destruíram centenas de veículos de suprimentos, deixando carcaças queimadas pela estrada. Desde então, a Ucrânia atacou várias pontes em territórios ocupados que dão acesso às rotas terrestres usadas pela Rússia para suprir a Crimeia com combustível e mantimentos. O resultado é uma grande escassez de combustível em toda a península, obrigando as pessoas a enfrentarem filas por horas só para conseguir uma pequena quantidade de combustível racionado. Há também ataques na Crimeia, como usar subestações de energia já citados. O objetivo é transformar a vida na Crimeia em um inferno para os ocupantes russos, sem cometer o crime de guerra de atacá-los diretamente. A Ucrânia quer que esses ocupantes fujam, que evacuem a Crimeia pela ponte da Crimeia, que a Ucrânia deixa de propósito de pé, já que esse êxodo será um grande golpe nas alegações de Putin de que ele é o grande protetor da Rússia. Ataques terrestres da Ucrânia já causaram escassez de combustível na península. A Ucrânia agora ataca navios-tanque de combustível e petróleo da Frota Sombra, que seguiriam para a Crimeia para tentar aliviar a crise. Lembre-se de que tudo isso ocorre enquanto a Ucrânia mantém ataques às refinarias russas, o que, segundo a Emacias Ukraine, já fechou até 40% da capacidade de refino da Rússia, ampliando uma crise de combustível que afeta cerca de 50 milhões de pessoas em todo o território russo. Não há como exagerar o quão humilhante isso é para Putin. Ele posicionou a Crimeia como a Riviera Russa, o destino preferido para turistas de toda a Rússia e um símbolo do poder que a Rússia supostamente exerce sobre a Ucrânia. Mas a Riviera virou um campo de batalha. Turistas que se arriscarem na Crimeia enfrentarão falta de combustível, cortes frequentes de energia e poderão ver navios em chamas no Mar de Azov. Vão ouvir o som constante das sirenes de ataque aéreo e se assustar com explosões à noite, enquanto mais drones ucranianos atingem a península, que Putin não consegue mais defender. Este é um bloqueio clássico realizado de uma maneira totalmente nova. A Ucrânia não precisa de navios de guerra ou postos de controle para impedir que a logística russa abasteça a Crimeia. Ela só precisa de drones, centenas deles, atacando tudo que mantém a Crimeia viva. E com essa estratégia brilhante, a Ucrânia tornou o impossível possível. A libertação da Crimeia, que ninguém poderia ter imaginado que aconteceria em 2014, quando a Rússia anexou ilegalmente a península, agora está em andamento. Agora, a Rússia tem meses críticos pela frente. Com a Crimeia isolada, preparativos são feitos no sul da Ucrânia, especialmente para as regiões ocupadas de Kherson e Zaporizhia, segundo a ONU. A Ucrânia precisa libertar essas regiões para realizar operações anfíbias em grande escala e retomar a Crimeia. A estratégia de isolamento contribui para tal. Atualmente, há 125 mil soldados no agrupamento militar do sul da Rússia. Todos precisam de combustível, munição e equipamentos, e a Ucrânia ataca as rotas logísticas que fornecem esses itens. Esses 125 mil soldados estão sendo isolados, assim como os ocupantes da Crimeia. Aos poucos, cada dominó cai, e quando a Ucrânia concluir seu trabalho, as condições estarão ideais para a inesperada libertação da Crimeia. Queimar dezenas de navios da Frota Sombra no Mar de Azov não é o objetivo final. É mais um avanço em uma campanha brilhante que Putin não consegue impedir.
Enquanto a campanha continua, 1,5 milhão de ocupantes russos na Crimeia vivem o mais profundo arrependimento. Eles nunca deveriam ter ido para a península. A Ucrânia acabou de mostrar a eles por quê, e vem mostrando isso há meses. Um mês antes da Frota Sombra ser destruída no Mar de Azov, a Ucrânia também destruiu a principal ponte de abastecimento russa na Crimeia. Veja nosso vídeo para saber tudo o que aconteceu. Se gostou do vídeo, inscreva-se e ative o sino para acompanhar o The Military Show e a cobertura da catástrofe da Crimeia de Putin. E obrigado, como sempre, por assistir.